Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Neste vídeo tem cultura nova, que a gente nunca gravou aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre espaçamento e condução, poda de condução para o pimentão colorido. Cultura que nós temos na nossa estação experimental, mas hoje eu estou gravando em Barbacena. Estou aqui na localidade que chama Senhora das Dores, onde tem vários produtores que produzem pimentão colorido. E produzem muito bem, como está aqui nessa casa de vegetação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like na confiança, que após a vinheta você verá o vídeo de hoje. Estou aqui nessa casa de vegetação, que é um modelo que se usa muito aqui nessa região. Aqui é uma região fria, altitude de 1.200 metros ou mais. Então, o estufa é modelo Londrina, teto reto, pé direito aí na casa de 3 metros, 3 metros e meio. E geralmente acompanhando a declividade do terreno. E nesse cenário aqui que a gente está gravando o vídeo dessa bela estufa aqui de pimentão colorido. Tá? Aqui é uma variedade de frutos vermelhos. Vocês podem ver que está em plena e já está em início de colheita aqui as plantas, né? Já está em colheita, né? Inclusive. Vocês viram aí como é que está o aspecto do bacheiro das plantas. Vejam aqui o tamanho de fruto. Olha que maravilha. Os frutos agora em início de maturação. Né? Frutos bem graúdos, bem formados. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui nessa casa de vegetação, o espaçamento entre linhas está de 1 metro e entre plantas está de 35 centímetros. Vocês terem a ideia geral como é que é o jeito aqui de condução. As linhas estão com malche plástico, o que é fundamental tanto para ajudar no controle de mato, mas para uniformizar a distribuição de água. Eu estava dizendo aqui com o produtor também que é importante colocar 2 linhas de gotejo por fileira de cultivo para você aumentar o bulbo molhado. A gente já comentou disso aqui em algum vídeo do canal. E eu vou gravar mais vídeos explicando melhor e demonstrando melhor essa questão. Mas aqui é só um geral. O aspecto, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre poda de condução, que é um negócio muito importante se você quer ter fruto de qualidade, se você quer melhorar o manejo fitossanitário da lavoura de pimentão. Isso aqui é de suma importância. E é o detalhe que a gente vai falar aqui técnico nesse vídeo de hoje. Eu vou baixar aqui perto de uma planta para a gente recordar como é que é a lógica de crescimento do pimentão. Então eu vou focalizar aqui para o bacheiro para você ver. Vamos olhar aqui onde tem essa planta aqui agora. É o jeito que cresce a planta de pimentão. Então geralmente você vai ter 3 ou 4 brotações dessa natureza, que são as bifurcações da planta. E nós podemos optar por conduzir a planta com 4, com 8, com 4, 6 ou 8 pernadas, né? Pernas ou galhos, ramos produtivos aqui. E como é que é a lógica de produção? Muitas vezes os produtores vêm e deixam aqui 3, né? 3 pernas que eles vão dizer. E olha só o que acontece a cada nó. A cada nó a planta ela vai bifurcar. Então aqui eram 3, aqui já viraram 6. E se eu acompanhar aqui, por exemplo, essa outra perna aqui, que está vindo aqui, ó, na lateral, o que a gente já viu? Ó? Aqui já está com mais outra bifurcação. Aqui tem outra bifurcação. Aqui nessa altura, outra bifurcação. Aqui também, ó, olha aqui. Eu limpei um pouco da planta para facilitar, para mostrar. Mas é possível ver aqui, ó, outra bifurcação. Tá? Então, à medida que essa planta vai subindo, ela vai bifurcando e de repente, na hora que ela está ali com 1 metro, 1,5 metro de altura, lá em cima eu já estou enxergando 12, 14 hastes ou mais. E a planta dá uma carga gigantesca de frutos já no extrato superior. Ela dá uma carga muito grande de frutos, fica muito fechada. Olha aqui como é que está fechada aqui essa planta. Olha esse lado aqui para vocês verem, muito fechada. Olha o tanto de pernas que tem aqui, ó. Lá embaixo, né, saíram apenas 3, mas aqui eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seguramente umas 12 aqui nessa planta aqui em cima.
Então a planta forma uma quantidade de frutos muito grande, muita competição por luz, e eu acabo tendo um abortamento gigantesco de frutos. Quando os frutos não abortam, você vai ter um número grande de frutos. Aí a planta não vai ter todas as folhas suficientemente expostas ao sol, todas as folhas numa relação folha-fruta adequada. Tá? Você precisa de 1 a 2 folhas graúdas, tá? Como essas folhas aqui, ó. Olha que folha aqui, palma da minha mão, ó. 1 a 2 folhas graúdas dessa daqui, ó, já serão suficientes para você formar cada fruto bem graúdo, que é o mais valorizado pelo mercado. Mas não adianta ter muita folha aqui em cima, porque as folhas vão ficar mais miúdas. Olha aqui, como é que já reduz o tamanho da folha aqui em cima. Que essa folha não vai conseguir encher adequadamente os frutos. Então veja, aqui embaixo, por que o fruto é graúdo? Aqui nessa porção da planta. Veja aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, uns 5 frutos aqui nesse extrato da planta. Então eu tenho 5 frutos, eu tenho 1 a 2 folhas grandes por fruto, e ele está pertinho do sistema radicular. Então o fruto é muito graúdo. Quando eu vou subindo aqui para a parte superior da planta, o que vai acontecer? Muita competição por luz, muitos frutos vingados, e as folhas, apesar de serem muitas, elas estão competindo por luz. Olha aqui o tanto de folha que está sombreado, ó. Tem muita folha? Tem. Mas só essas aqui pegam sol plenamente. As de baixo estão só mais consumindo da planta do que produzindo, né? E com isso, você vai tendo fruto mais miúdo. Então, e como que você pode fazer essa poda de condução? Lembra que eu falei que você pode conduzir a planta aqui no início, aqui embaixo? Vamos virar a câmera aqui para vocês verem. Eu poderia ter conduzido essa planta com 6 pernas, ou 4, ou 8. Vai depender do espaçamento que você vai colocar entre uma planta e outra, da população de plantas que você tem na área, se é uma população maior, se é uma população menor. Aqui para esse espaçamento desse produtor que é 35, talvez você pode conduzir aqui com 4 ou 6 pernas. Ele está em fileira simples. O manejo muito bom, ele poderia conduzir com 6. Então o que ele faria aqui? Vamos como é que seria uma poda de condução. Aqui eu tive 3, como vocês podem ver, que viraram 6. Olha, aqui tem 6. A partir daqui, o que a planta vai fazer? Qual que é a lógica de crescimento do pimentão? É essa daqui, ó. Acompanha comigo esse galho aqui, ó. Você está acompanhando aqui comigo, ó. Ele deu um fruto e um galho. Esse galho eu tenho que cortar. Veja aqui novamente, ó. Ele deu a cada nó, o que vai acontecer na planta? Ele vai produzir um fruto e um galho. Sempre você deve podar o galho, mesmo que o fruto abortar, como é esse caso aqui, ó. Veja aqui que nesse galho aqui, ó, ele abortou aqui o fruto, ó. Aqui nesse nó não tá tendo aqui o fruto, mas tem um galho, ó. Eu tenho que vir cá cortar esse galho fora. Tira aqui o galho da planta, cortar ele. É claro que a gente faz isso com a tesourinha, com ele mais novo, para você não danificar a planta. E aqui esse galho vai seguir, ó. Olha, aqui no outro ele abortou de novo. O outro nó aqui, esse aqui eu tirei. Aqui no outro aqui ele abortou o fruto. Aí às vezes você fala assim, ele abortou porque estava quente, porque não polinizou legal, porque faltou boro. Às vezes ele abortou simplesmente porque faltou luz. Tava muita competição da planta. E aí ele vai abortar. E é uma causa de abortamento grande que acontece e que é negligenciada, que é a competição entre parte vegetativa da planta. Muita vegetação. E aí ele veio aqui, a gente podou esse, ele abortou. Veja que aqui, ó, agora ele vingou um fruto. Inclusive é uma parte da planta, onde ele vingou o fruto, que dá para ver que a planta deu uma desafogada, ela tinha um pouco menos de folha. Vingou o fruto. Aqui tem um galho. O que eu faço com o galho? Corto o galho. Então depois que você definiu que a planta deva ter, por exemplo, 4 ou que seja 6 pernas, sempre que deu o fruto e o fruto vingou, ele tem mais ou menos ali meio a 1 centímetro, você elimine o galho que está junto com o fruto. E você tem que sair com 6 pernas aqui do início, né, da parte basal da planta, e chegar com as 6 lá em cima. E dessa forma você garante fruto graúdo. A gente orienta isso aí para os nossos clientes lá na plataforma Horta Online. Inclusive a gente tem vídeos mais detalhados explicando sobre esse sistema de poda. Tá? A gente orienta inclusive a poda
em função da variedade e do ciclo que você vai conduzir e da população de plantas. Isso aí é tão importante quanto a nutrição para você produzir frutos graúdos no ponteiro. Pimentão colorido, você pode colher aqui a 2 metros, 2,5 metros ou mais de altura, frutos tão graúdos quanto os do bacheiro. Mas você precisa de fazer a poda de condução e manter nutrição e manejo fitossanitário bom da lavoura. Tá? Então, o manejo nutricional que nós fazemos lá na nossa plataforma, ele é importante, é feito para cada variedade, cada sistema, mas se a gente não fizer a poda de condução, aí você faz o manejo nutricional, a planta tem vigor para crescer muito bem. Pronto, mas se você não fez a poda de condução, aí volta naquela, você vai ter muito vegetativo da planta, muito fruto, e vai dar frutos miúdos, fora uma quantidade relevante que poderá abortar sob efeito de competição por carboidrato na planta. Então a dica para você manejar melhor o pimentão colorido. Posso fazer um pimentão verde? Pode, mas geralmente pimentão verde é uma planta assim, mais commodity, vendido em preços menores e tem um custo de mão de obra implícito para você fazer isso, que nem sempre torna viável. Mas se você fizer isso no pimentão verde também, ele também vai produzir frutos maiores, inclusive para cima no ponteiro. Tá? Então pode ser feito para qualquer pimentão. Gostou do vídeo de hoje? Coloque aí nos comentários como é que você faz a poda de condução, com quantas hastes, pernas aí você conduz a planta. Qual aí a variedade de pimentão que você está trabalhando na sua região, qual outra dúvida que você tem em torno do pimentão colorido. Entre em contato com a nossa equipe, nós desenvolvemos os programas de adubação customizados para diversas variedades de pimentão, de tomate, de pepino e outras culturas plantadas em campo ou casa de vegetação. Tem produtores em todo o Brasil que estão contratando o nosso trabalho e colhendo excelentes resultados. Entre em contato conosco e coloque aí nos comentários qual outra dúvida. Essa você não precisa de falar com a nossa equipe, é só colocar aqui nos comentários qual outro assunto você quer que eu fale sobre manejo de pimentão colorido em casa de vegetação. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.